Então Jesus chamou a multidão, e eles se reuniram com seus discípulos, e ele lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Porque o que um homem daria em troca da sua vida? Porque todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também o Filho do Homem se envergonhará, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, se você quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e fique atrás dele. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Eu vou permanecer aqui, no nível superficial da gramática e das palavras, por apenas um momento, para fazer 2 pontos. Primeiro, se algum dos formandos pode ler Marcos 8, 34 ao 38 e não enxergar as 4 camadas de argumentação que Jesus dá para segui-lo, então, nesse caso, nós falhamos. Porque é isso que fazemos aqui. Nós unimos os braços para aprender a enxergar. É isso que fazemos. Nós ensinamos as pessoas a ver o que realmente está lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não apenas ensinamos as pessoas a ver, nós as ensinamos a ver através. Quero dizer, quem se importa com palavras? Palavras, palavras, palavras. Gramática, gramática, gramática. Quem se importa? Bem, Deus deve se importar, porque foi isso que Ele nos deu, mas não de forma última. Quem se importa, afinal, se não enxergamos a realidade? Então é isso que fazemos aqui. Nós treinamos uns aos outros. Nós unimos os braços para aprender a ver o que está lá e a ver através, até a realidade. Em última instância, a maior realidade da qual vocês têm ouvido esses estudantes: Deus. Quase toda a minha vida terrena já está atrás de mim. É um pensamento impressionante. Totalmente imutável. Um pensamento impressionante. E eu espero viver o resto dela, pequeno, não será muito, apenas pequeno, o pouco que resta, com toda a força que Deus me der. Mas, olhando para trás, ficou cada vez mais claro para mim que, por 50 anos, quase todo o meu tempo foi gasto tentando ver o que está lá e dizer isso, entender isso, avaliar isso, sentir isso, aplicar isso, dizer isso. Isso é tudo o que eu faço. Isso é o que queremos. Queremos que esses hábitos da mente e do coração levem vocês até o fim para ver através da realidade. Então deixe-me usar o resto dos meus poucos minutos para pegar esses 4 versículos e me concentrar principalmente na 4ª camada, a que está no fundo do argumento sobre por que seguir Jesus. Então aqui está a minha paráfrase, destrinchando cada uma das 4 camadas de argumentação. Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Porque preferir o conforto ao carregar a cruz vai destruir você.
e preferir Cristo à própria vida vai salvar você. Esse é o argumento número 1. Por quê? Porque eu penso que os argumentos basicamente fundamentam o anterior. Eles não pulam, eles voltam ao início. Por quê? Porque se você devotar sua vida à busca de segurança, conforto e facilidade e tiver sucesso, ganhando o mundo inteiro, isso vale zero, porque você vai perder a sua alma. Argumento número 2. Por que isso? Porque se você ganhar o mundo inteiro, você vai perder a sua alma, terá tido sucesso, mas terá fracassado totalmente. Ouçam políticos e ricos que aparecem nas notícias. Por quê? Porque não importa o quanto você ganhe, a alma não está à venda. Não há barganha no último dia. Não há negociação no último dia. Traga seus bilhões. Traga sua coleção de conchas. Por quê? Esse é o argumento número 3. Agora, por quê? Esse é o ponto em que vamos permanecer. Número 4. Por quê? Não há negociação no último dia. Não há acordos no dia do juízo. Porque todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, diz Jesus, quando eu vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. E eu quero saber o que isso significa. Isso me prendeu há algumas semanas. Jesus vai se envergonhar. Como será isso para Jesus? Vergonha é algo doloroso. Todos já provaram disso. Você estava na 4ª série e não vou dizer o que aconteceu, mas foi horrível. Todos já provaram disso. Outra palavra para isso é humilhação. Será que Jesus será humilhado no último dia? Quando ele diz que o Filho do Homem se envergonhará daqueles que se envergonharam dele, significa que o Filho do Homem será humilhado? Não. Não significa isso. Ele nunca será humilhado. Ele nunca vai ouvir alguém dizer com verdade: isso foi estúpido, seu idiota. Ele desprezou a vergonha. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Bem, então, o que significa que o Filho do Homem se envergonhará daqueles que se envergonharam dele? É isso que fazemos. Significa a mesma coisa, não é? Do mesmo modo que aqueles que se envergonharam dele experimentaram, da mesma forma que tiveram vergonha dele, ele terá vergonha deles. Como eles tiveram vergonha dele, as pessoas de quem Jesus se envergonhará nesse texto não são aquelas que foram envergonhadas e humilhadas porque se posicionaram por Jesus. Ele não vai se envergonhar delas. Não das pessoas que foram envergonhadas e humilhadas porque se posicionaram por Jesus. Não. As pessoas de quem ele vai se envergonhar são aquelas que buscaram salvar suas vidas, salvar sua riqueza, salvar seu ego, salvar sua reputação, evitando a vergonha. Então, elas não se levantaram por Jesus porque tinham medo da vergonha. Fugiram da vergonha. Em outras palavras, envergonhar-se de Jesus significa ter tanto medo de ser envergonhado por causa de Jesus, que você não se levanta por Jesus para evitar ser envergonhado por Jesus. Lembre-se dos apóstolos em Atos 5:41. Eles saíram do sinédrio e se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo nome.
Eles foram envergonhados, mas não tiveram vergonha. Essas pessoas, aqui no texto de Marcos 8, de quem Jesus vai se envergonhar, não abraçaram a vergonha como os apóstolos. Eles não a abraçaram, não se alegraram nela, eles a rejeitaram, tiveram medo dela e ficaram calados, em vez de falar por Jesus. Agora, estamos em posição de saber o que significa Jesus se envergonhar. Assim como esses infiéis teriam sido humilhados se tivessem se levantado por Jesus em uma geração adúltera e pecadora, eles escolheram não se levantar por Jesus para evitar serem envergonhados. E assim, Jesus, no último dia, vai evitar ser envergonhado ao não se levantar por eles. Eles evitaram a humilhação ao não reconhecer Jesus. Ele evitará a humilhação diante de seu Pai e dos anjos, ao não reconhecê-los. Todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante de meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Mateus 10:32. Eles se recusaram a defender Jesus para evitar a vergonha. Ele se recusará a defendê-los para evitar a vergonha. Eles salvaram a própria imagem diante dos tolos ao se distanciar dos sábios, e Jesus salvará a própria imagem diante dos sábios ao se distanciar dos tolos. Ou, simplesmente, lemos novamente o texto. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, dele também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muito bem. Então, formandos, trazendo isso agora para vocês, eu faço uma pergunta. É isso que fazemos aqui. Fazemos perguntas e tentamos respondê-las, e assim crescemos. Fazer perguntas é a chave para o entendimento. Então aqui está a minha pergunta. O que acabamos de ver no dia do juízo é salvação pela graça mediante a fé? Ou é uma salvação conquistada por obras? Vão para casa, façam a tarefa. Não. Eu já fiz isso por vocês. Para responder a essa pergunta, eu levanto outra, porque foi isso que Jesus fez nesse texto. Pergunta após pergunta retórica, sem respostas. Você deveria dar a resposta. Aqui está a minha segunda pergunta esclarecedora. Você conquista o amor que Cristo tem por você ao valorizá-lo? Não, você não conquista. Você estava morto. Você estava morto quando o grande amor dele o fez viver. Pela graça, vocês foram salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quando Cristo derrama o amor dele sobre você, e você o valoriza mais do que a afirmação de uma geração adúltera, você não conquistou nada. Tudo já foi feito, se você se envergonhar de Cristo e de suas palavras. Se você valorizar a aprovação de uma geração adúltera e pecadora acima de Cristo, você não está falhando em conquistar o amor de Cristo, você está falhando em enxergá-lo. Nós passamos 4 anos trabalhando com vocês para aprender a ver e a ver através, a valorizar, a abraçar, a estimar o valor infinito, a beleza e a grandeza do amor de Deus em Cristo. Isso é o que vocês farão pelo resto da vida. Qualquer que seja a sua vocação, isso é o que vocês farão. Se vocês se afastarem do tesouro de Cristo e valorizarem a aprovação do mundo, dessa geração adúltera e pecadora, se afastarem do tesouro de Cristo e valorizarem a aprovação dessa geração,
Isto é, se tiverem vergonha de Cristo, isso não é uma falha em conquistar o amor de Cristo. É uma falha em ver o amor de Cristo. Esses 4 anos foram um começo, um lançamento em uma vida inteira de aprendizado para ver e ver através, para ver Jesus. Ver Jesus, Ele está realmente vivo. Se Ele está nesta sala, pessoal, Ele está vivo, Ele está aqui. Uma vida inteira de aprendizado para ver através, para ver Jesus como mais sábio, mais forte, mais valioso, mais precioso, mais desejável, mais satisfatório do que a aprovação de todo o mundo. Então, continuem vendo a palavra e continuem vendo através dela até a realidade. E vocês nunca terão vergonha. Ó Pai, para os formandos e todos nesta sala, livra-nos do prazer de sermos aprovados por adúlteros e pecadores e vicia-nos na doçura de Cristo. Eu peço em nome dele. Amém.